Olá, galera do Café com a Palavra, tudo bem com vocês? Olha só, eu tô aqui hoje, dei uma paradinha aqui, porque eu tô conversando com o pastor Alex, amigão meu do Brasil, que está nos Estados Unidos, e ele está bem no local que passou o furacão ontem, bem no local mesmo. E eu queria saber dele, pastor Alex, o senhor saiu, abandonou sua casa, porque é ele e tem as filhas, esposa. Você abandonou a casa, como é que foi essa questão do furacão? Você ficou? Como é que foi isso aí? Fala para mim como é que tá a situação aí sua e da sua família. Olá, querido pastor Carlos, tudo bem com o senhor? Só alegria aqui, né? Bom, a gente está aqui na Flórida, né, respondendo a primeira pergunta do senhor aí, em relação a gente ter ficado, né? Sim, realmente nós ficamos aqui na região onde nós sabíamos já que o furacão iria estar passando, né? Ele passou exatamente por cima de nós, com pequenas variações, né? Para a direita e para a esquerda, mas a rota dele foi exatamente, né? Ele veio da costa oeste para a costa leste, né? Mas enfim, sim, nós fomos atingidos por ele, né? E vimos aqui ao redor de nós um pouco de destruição, né? Em alguns lugares, né? No condado próximo aqui, acho que foram 23 ou 25 mortes, casas arrancadas, né? Enfim, foi realmente foi realmente alarmante, né, a situação aqui. Mas a gente, né, no meio de tudo isso, pastor, respondendo a sua pergunta, sendo mais preciso, a gente decidiu ficar debaixo de oração, né, porque a gente está numa terra nova. Eu estou aqui há 2 meses, né, na Flórida, obedecendo um chamado de Deus, né, para que a gente está entendendo aos poucos, né, o porquê disso, né. Aí a gente vai compreendendo, quando a gente está na terra, vendo a necessidade da terra, compreendendo o porquê Deus nos traz para certos lugares, né? Enfim, na segunda-feira, já desde a semana passada, esse furacão sendo anunciado como um dos maiores, né, que já passaram pela Flórida, né? Eles até estavam intencionando aumentar a categoria dele para uma categoria que ainda não existia, no caso seria 6, né? Enfim, por causa dos ventos, enfim, aquela coisa toda. Mas debaixo de tudo isso, eu comecei a orar, nós começamos a orar, né? Crente ora, né? Ele sempre costuma pedir a Deus direção, né? Sobre o que fazer, o que não fazer, né? Então, enfim, nós começamos a orar. Eu comecei a orar, eu e minha esposa, com 2 filhos em casa, um menino e a menina. Enfim, toda essa novidade de vida, né? O povo bastante alarmado, muita gente muito alarmada. Vocês devem ter visto aí pela mídia mundial. Eu já cansei de receber inúmeras perguntas aqui de amigos, né, do Brasil, de grupos de relacionamentos, pessoas que a gente tem por amigos, né? Enfim, e por quê? Porque então eu entendi que realmente o alarme foi grande, porque realmente o furacão era muito grande, as proporções dele eram imensas, né? Eram em torno de 700 quilômetros de diâmetro esse furacão tinha, né? Mas então a gente vai cair pro joelho, vai começar a pedir a Deus, né? Vai começar a falar com o Senhor, meu Deus, por quê? Para quê? O que está acontecendo? Qual foi o propósito? O que fazer, né? E aí eu comecei a pensar, Deus me levou a pensar na segunda-feira lá no trabalho, qual é a característica de um furacão, né? Eu comecei a analisar e pensar, para que um furacão serve, né? E eu encontrei assim, veio na minha cabeça o Espírito Santo direcionando que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, ou seja, uma representação de um furacão, né? Ele rouba, ele mata, ele destrói. Por onde ele passa, ele deixa um rastro de destruição, né? Assim, notório, né? Ainda mais um furacão dessas proporções. Então eu falei, meu Deus, se eu estou aqui, então qual o propósito? Agora, eu faço o quê? Eu fico em meio a todas essas ordens, a todos esses avisos, né? A todos esses alertas que não são poucos, eles chegam para o celular faz um barulhão, né? Quem vive aqui na Flórida ou em outros locais dos Estados Unidos onde correm risco de furacões, eles chegam, são altos, são sinais alarmantes, né? E aí, no meio desse turbilhão de informações, né, eu já tinha na minha cabeça, o furacão, ele veio para roubar, matar e destruir. Então, bom, qual é o meu posicionamento diante disso, né? Então, comecei a orar, falar com Deus e perguntar ao Senhor, né, o que eu faço aqui, né? Então aí, mediante isso tudo, informações e alertas, não só do furacão que vinha, né, pela costa oeste, lá do lado de Tampa, que iria atravessar o meio da Flórida e chegar aqui,
a gente começou a orar e pedir a Deus também com vários alertas de tornado também, né, que são categorias diferentes, né, de tempestades. Os tornados, eu inclusive vi um formando aqui na minha janela, nessa janela aqui que você está vendo aqui, ó, tá vendo? Eu estava na varanda aqui fora, eu vi um tornado formando lá fora. E aí a gente, né, começa a perguntar para Deus qual é o propósito, né? Então o Senhor, ele nos direcionou a ficar, né? Me deu uma palavra, né? No caso, na segunda-feira. Primeiro ele me mostrou qual era a característica de um furacão, né? Ele rouba, mata e destrói. E depois me veio a palavra de Êxodo, capítulo 20 também, né? Eu trabalhando com a mão na massa ali, e Deus me lembrando do capítulo 20, né? Quando ia tirar o povo do Egito, né? E que ia passar ali o anjo que iria matar os primogênitos, né? E eu lembrei, mas o que ficou na minha cabeça foi a questão de passar o sangue nos umbrais da minha casa, né? O sangue do Cordeiro, no caso ali representando Jesus, né? O sacrifício do Senhor. E ali eu tomei posse dessa palavra e eu decidi ficar, né? 10 horas da manhã da segunda-feira, em meio a centenas e centenas de pessoas decidindo sair com suas famílias, né? Cada um tem um direcionamento de Deus, mas o direcionamento para mim foi ficar, pastor. Então eu comecei a orar, comecei a entregar na mão de Deus essa questão, né? Apesar de o medo tentar nos afligir o tempo todo, eu simplesmente comecei a orar, né? E naquela mesma segunda, da segunda para terça, passei a noite inteira em oração, né? Na segunda para terça, vim para casa, começamos a fazer os preparativos, encher banheira de água, aquela coisa toda, né? Comecei a orar e passei a madrugada toda orando, repreendendo, né, a destruição e a morte que essa ameaça poderia ter causado, que causou e que poderia ter sido muito pior, creio eu, né? Enfim, e aí na terça-feira mesmo, nós começamos a ver o resultado da diminuição, né, do furacão. Ele veio chegando categoria 5, com ventos acima de 250, quase 300 km por hora. E aí ele veio diminuindo, isso foi aumentando a nossa fé, não é mesmo? E a gente continuamos em batalha, em oração, até que aqui no meu bairro, né, aqui no condomínio onde eu moro, ele chegou de madrugada, né, eu já estava dormindo, e ele não derrubou uma folha de palmeira, né? Tem várias palmeiras aqui em frente à minha casa aqui, nenhuma folha de palmeira sequer foi derrubada, né? Tremendo isso, né? Agora, pastor Alex, cara, conta aqui pra gente, deve ser uma situação muito difícil, né? Entre a fé e a razão. Você estava entre a razão, que era simplesmente sair daí correndo com a sua família, que é o lógico e é a razão, recomendado pela Defesa Civil daí, com certeza absoluta. Eu já passei um tempo aí na Flórida, eu sei como a coisa funciona, eles mandam sair mesmo, mas assim, e você ficou entre a fé e a razão. Que coisa, como é que foi tomar essa decisão, cara? Bom, pastor, sua segunda pergunta, respondendo ela, né, sobre fé e razão, né? Bom, é muito difícil realmente, por quê? Porque a fé, ela pode ser uma coisa muito, como que eu posso dizer, meu Deus, assim, ela pode estar muito na nossa boca, ela pode fazer muito parte do nosso discurso, na maior parte do tempo como cristãos, mas existem momentos que a nossa fé vai ser colocada à prova, não é mesmo? Ela vai ser colocada à prova, né? A gente estuda as escrituras, faz prova oral, né? Eu estou falando assim, né? Está orando, né? Dia a dia, mas na hora que chega aquela situação, a gente realmente vê até que ponto a gente vai exercer essa fé, né? Então, como eu disse aí no vídeo anterior, na segunda-feira eu estava realmente entre razão e fé, né? Até mesmo mais por causa da minha família, porque eu sempre fui meio louco assim mesmo, né? E eu falei assim, não, eu resolvo minha vida. Se eu estiver sozinho aqui, eu entro debaixo de sei lá, de algum lugar e me escondo. Mas com família, tudo é muito mais difícil, né? Mas como eu tinha uma palavra de Deus para ficar, isso me bastou, né? Como eu tinha um direcionamento do Senhor debaixo de oração, tudo debaixo de oração. Enquanto eu não parei para orar, pastor, enquanto eu não parei para meditar e para deixar Deus falar,
eu não sabia o que fazer. A verdade é essa, não tinha um direcionamento exato de Deus para ir ou para ficar. Não é mesmo? Mas a razão dizia, vá. Eu já, tipo assim, estava pensando, eu vou, cara, será que eu vou? Mas dentro de mim, parece que Deus estava me desafiando, dizendo assim, não, filho, fica. Eu vou cuidar de vocês, né? Eu tenho um compromisso com vocês, vocês são meus, né? O Espírito Santo ministra no meu coração, mas quando a alma está gritando demais, você às vezes não ouve o Espírito Santo. Mas graças a Deus, sempre por causa dele, porque dele, por ele, tudo é por causa dele, eu consegui ter uma voz audível, né? Naquele momento de oração ali, do Espírito Santo falou, fique, liga para tua esposa agora, manda uma mensagem para ela e diga que vocês vão ficar, né? E aí, a partir do primeiro sinal de obediência, aí vem mais e mais palavras, né? Aí Deus vem falando mais, aí depois veio o Êxodo 12, olha, passa o sangue nos umbrais e ore, porque eu estou com vocês, enfim. Um contexto muito pessoal para cada pessoa, né? Cada um tem uma experiência, né? E aí Deus me mandou interceder, né? Nos termos do primeiro vídeo aí, né? Interceder primeiro pelo estado, depois pelo condado, depois pelo meu condomínio e depois pela minha casa, enfim. E aí, meu PR, foi o que aconteceu. Deus deu vitória mais uma vez, né? Para nós, graças a Deus. Mas não é fácil, tá? Mas eu sempre, assim, como várias outras experiências que eu já tive, como várias outras experiências que eu tenho certeza que o senhor já teve também, Deus responde orações e Ele não nos deixa sem resposta. Ele nunca nos deixa sem resposta. Ele é lindo, né? É Pai mesmo. Então, isso é o que conforta o nosso coração, né? Agora eu vou buscar a segunda etapa do propósito de Deus, né? O primeiro eu já entendi que é intercessório, né? Assim, Deus também me lembrou, né, quando Jesus, antes de começar o ministério, se retirou para orar e jejuar, né, e passou ali aquele tempo se consagrando a noite inteira, orando, né, para começar o ministério. Então é isso que nós precisamos fazer. Primeira coisa, buscar o direcionamento de Deus em oração. Depois ele começou a falar, que é muito difícil a gente conseguir se desviar do que ele disse. Então, mas glória a Deus por isso. Eu estou aqui na Flórida, agora eu vou buscar o propósito de como eu vou servir esse povo, como que eu vou ajudar, né, as necessidades agora. Eu vou sair para rodar ainda e ver de que maneira eu posso ser útil nessa terra, em nome de Jesus. Um beijo, meu pastor, te amo pra caramba, tá? Tamo junto, meu querido. É isso aí, gente. Esse é um testemunho de fé, de obediência ao Senhor. O pastor Alex é um testemunho de obediência ao Senhor. E quando nós obedecemos a Deus, Ele faz com que tudo vai concorrer para o nosso bem. Coisas que parecem loucura. Aos olhos dos homens, essa decisão dele foi loucura. Mas, como eu volto a falar, ele tinha a fé, ouvir Deus e obedecer, ou a razão, obedecer os homens e sair de casa. E Deus usou ele ali para interceder e estar ali, naquele lugar, e tudo caindo ao redor, não é? Tudo caindo ao redor e ele ali firme. Que Deus te abençoe, meu queridão. Um abração para você. Tamo juntos, tá bom? Tamo juntos. Que Deus te abençoe assim tremendamente, pastor Alex. Você, sua família e aquilo que Deus ainda vai fazer nesse lugar através da vida de vocês, eu tenho certeza absoluta, tá? No mais, meu querido pastor, fica com Deus, tá? Obrigado pelas orações, obrigado por tudo, obrigado por estar ouvindo a gente. O Senhor é uma bênção na minha vida, né? Um abraço, te amo demais, tamo junto pro que deve é. Qualquer dúvida, tamo aí, meu querido pastor. Fica na paz, hein? Vindo para a Flórida, minha casa, sua casa. Abraço, meu pastor. É isso aí, galera do Café com a Palavra. Pois é, um testemunho muito bonito. Que Deus venha abençoar o trabalho dele. E você que quer participar desse projeto nosso aqui em Portugal, nós estamos precisando de parceiros. Colocamos a audição da Bíblia para rolar aqui, mas precisamos anunciar, precisamos de ajuda, precisamos de recurso. E se você quiser fazer sua oferta, nos ajudar nesse projeto aqui em Portugal, que começa com Portugal e depois nós vamos colocar a audição da Bíblia para os países vizinhos aqui, mas nós precisamos anunciar nas redes sociais de Portugal, para a gente ter portugueses entrando no nosso grupo e ouvindo a Bíblia, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. E é muito lindo quando a gente vê o poder de Deus agindo, como foi esse testemunho agora do pastor Alex. Até o nosso próximo Café com a Palavra.